Ter filho sempre fez parte da minha vida, assim, desde mais novo, conversa com os amigos, bate-papo, então o pessoal do colégio, quando eu tiver filho, nossos filhos vão ser amigos, aquelas conversinhas, né? Então sempre fez parte, sempre foi muito natural ali. E com o passar do tempo eu fui percebendo que, assim, tá chegando a hora, vai ser bacana, aí tinha uns amigos que já tinham filhos, aí começou a chegar o momento mesmo de me tornar pai. E aí eu fui tentar entender como é que isso ia acontecer, né? Que solteiro, gay, como é que eu vou ter meus filhos? E aí encontrei a adoção. E 9 meses depois, literalmente 9 meses, chegou o Vini, com 8 anos de idade. E aí não parei, né? Porque aí depois de um tempo veio a segunda gestação, que foi prolongada, porque demorou, depois da chegada do Vini, demoraram pelo menos uns 4 anos e meio até ir buscar o Gustavo. E o Gu tá com a gente há menos de um ano. Um filho que nasce para você aos 8 anos de idade, ele não é mais filho ou menos filho por conta disso. A gente só se encontrou 8 anos depois dele ser gerado biologicamente. Eu falo, nossa, demorou, né? Demorou um tempão. O pai é o clássico. Vamos uma pausa. Fala, filho. Já vai. Que eles são irmãos de fato, porque os dois são meus filhos, né? Então, irmãos eles são de qualquer jeito. Mas eles também são irmãos biológicos, né? O Vini é muito ciumento. O Gustavo é mais bonachão, assim, mais tranquilão. O Vini... Estão te olhando, pai. Uns apuros, assim, já passei com o Vini. Até que um certo dia, saindo da escola dele, a gente estava com ele segurando a minha mochila, a mochila dele, não sei o quê. Ele ainda tinha seus 8 anos, não tinha feito 9 ainda. E a gente estava saindo da escola, indo em direção ao carro e estava passando umas adolescentes, assim, umas 3, 4 meninas. E aí elas falaram alguma coisa e eu estava com a cabeça em outro lugar e eu não entendi. Ele entendeu, porque elas riram e ele riu também, olhou pra minha cara e deu uma risada, abaixou a cabeça assim, meio achando engraçado. Falei, o que foi, filho? Aí eu olhei pra trás, aí as meninas estavam um pouquinho mais afastadas, aí ela repetiu mais alto. Eu falei assim, nossa, mas que pai mais lindo! Aí eu fiquei vermelho, né? Eu olhei pro Vini e falei, tá vendo, filho? O pai tá ficando velho, mas ainda, né? Não tá tão ruim assim o negócio e tal. Aí a gente entrou no carro, foi tudo muito rápido. Pra mim a cena demora bastante tempo, a imagem ficou longa assim, né? Mas aí ele sentou no banco de trás, coloquei as mochilas do lado e tal, olhei pelo retrovisor, ele tava me olhando assim pelo retrovisor, ele falou, pai, você gosta de mulher? Aí eu falei, claro que eu gosto, filho. Gosto de mulher, muito, pra amizade, né? Porque pra namorar, o pai prefere homens. Aí, assim, eu falei, aí fiz abriu o espaço-tempo, né? Ficou congelado o negócio, falei, bom, agora vamos ver o que acontece, né? E ele falou assim, tá bom, pai. Hoje na escola eu fiz uma prova aí, não sei o quê, né? Christian, acorda, né? Ué, é corriqueiro mesmo, é normal, ele já tá vendo, tá entendendo. Tem 8 anos, né? Assim, que frio na barriga foi esse, né? Tem muito a aprender com o relacionamento, estando junto com os meninos e, enfim, a gente juntos se tornar uma família maior. Mas a gente já é uma família. Pra quem sabe, eu falo, a mulher da minha mãe. E, sei lá, pra quem não sabe, é sempre uma tia, sabe? Minha tia mora comigo. Uma tia. Aí a gente
tava jantando, tipo, sentado na mesa, só eu e ela, e começou um papinho assim, e ela foi indo meio pelas bordas, sabe? Começou a contar, tipo, da minha madrinha, que é também. Aí ela, não sei o quê, você nunca desconfiou, e não sei o quê. Então. Aí até que ela contou, e eu, tipo, eu já meio que desconfiava. Foi muito constrangedor, né? Mas foi tranquilo, assim, em relação a tudo. E foi muito engraçado, porque assim, aí resolvi começar o assunto, conversar, e foi assim, com a Marília muito tranquilo, e com o Fernando, que era a minha maior preocupação, o Fernando falou assim, ai mãe, juro, claro que eu já sabia, né, como que assim, só você, né, achou que eu não, né, que a gente não soubesse. E no início da relação minha com a Adri, a Marília, que é ciumenta, e sempre foi ciumenta, de mim, possessiva, elas tiveram aí uns arranca-rabos, assim. Ela nunca tomou partido, eu ficava louca da vida. Ela dizia, você tem que resolver com eles. Você tem que resolver com eles. Até que assim, eu demorei muito para conseguir começar a resolver com eles, porque eu morria de medo de errar, né? Então eu guardava aquilo, ficava assim, aquele nó na garganta, eu querendo falar. Eu falava para a Valéria, eu falava, não quero nem ouvir, você resolve com eles. E foi passando o tempo, aí que finalmente eu consegui começar a resolver com eles. Aí... Eu lembro um Natal, já faz tempo, uns 5, 6 anos. A gente tava lá no sítio, todo mundo se abraçou e tal, né, comemorou o Natal, e aí a Adri tava lá na cachoeira, agradecendo, sei lá quem, e não sei o quê. Aí eu fui lá e eu acho que nesse momento eu falei assim, não, tipo, sei lá, ela tá sensível, é um momento especial, tipo, quero mostrar e falar pra ela, tipo, out loud, o que eu sinto que ela faz parte da família. Mas esse dia, assim, foi incrível, porque ele me falou cada coisa, assim, que realmente ele me considerava uma mãe, e assim, e eu não tinha me tocado, porque eu sempre tentei respeitar muito o espaço deles e não invadir um espaço que não era meu, não queria criar uma história nada a ver, eu queria ter o meu espaço, né, independente de qualquer coisa. E talvez a partir daí eu sempre tento, enfim, mostrar, né, que ela faz parte da família. Então, a da Marília, assim, eu tinha muita certeza, né? Eu estava esperando ela se sentir à vontade de contar para mim, né? Eu contei para ela demorou, porque eu contei para ela antes dela contar para mim. Então, ela tinha um caminho completamente aberto, né? Para falar. E foi muito natural, assim, eu não tive um momento que falei, nossa, eu sou gay, sabe? Eu tenho as minhas crenças, que eu acho que tem as suas influências sim, e que a partir do momento que ela me contou, é uma coisa que, tipo, abre uma porta que talvez outras famílias não tenham, sabe? O mundo é heterossexual e, né, você tem essa relação familiar, então você meio que não, sei lá, não pensa nisso, ou não vê isso como uma possibilidade tão natural. Acho que as outras pessoas não têm muito isso. Pra mim, eu considero que a partir do momento que, tipo, em casa era tão tranquilo, sabe? Existe. Não que assim, então eu comecei a olhar para as mulheres a partir desse momento, mas eu acho que tem essa influência sim. Mas ninguém nunca chegou e falou, você é gay porque a sua mãe é gay, sabe? Eu tenho a impressão, e eu sinto que isso é o que aconteceu comigo, no momento em que você deixa de ter preconceitos, assim, você está aberto a se interessar porque as pessoas passam a ser pessoas, né? E você pode amar independentemente de ser um homem ou uma mulher. Tinha uns 3 meses que eu não via Gabriel. Tava com saudade.
A cena foi numa pizzaria, eu lembro que ele tinha voltado de alguma viagem e ele chamou eu e meu irmão pra gente ir numa pizzaria e comer uma pizza, um programa normal que a gente sempre fazia, né? Acho que era um domingo. Isso foi no ano de 2000. Eu tinha 15 anos. E aí ele perguntou pra gente, né, descrever o pai com alguns adjetivos, né? E aí a gente era muito amigo, muito próximo, né? A gente, é companheiro, amigo, gente boa e tal. Começamos com essas descrições, né? E aí, depois que a gente falou tudo, encheu a bola dele e tal, aí ele falou, e se eu falasse homossexual? Ele meio assustou, ele chorou na hora que eu contei, mas depois ele me abraçou e foi para casa, para o cantinho dele, para deixar as ideias se acomodarem. Eu confesso que na hora eu engoli seco, assim, o primeiro impacto é sempre, a gente estranha, né, assim, meu pai homossexual não é uma coisa que não encaixa, né, à primeira vista. E na imagem que a gente tinha dele, né, o que a gente vivenciou com ele na infância e tudo, a gente não tinha nada que descrevesse ele com esse adjetivo, ou com essa característica, ou com essa identidade, né. E eu tomava refrigerante na época, tomando meu Guaraná, assim que desceu bem devagar, não falei mais nada, ele continuou falando, explicando, meu irmão também ficou calado. E primeiro, assim, foi um pouco estranhamento, o primeiro impacto. O Alexandre, que é o meu filho mais velho, ele não gostou. Ele ficou bravo, retraiu na hora, me deu umas patadas, assim, foi ríspido. E desde então ele preferiu não conviver mais comigo. Ele tinha 18 anos, hoje ele está com 30 e a gente não se fala, a gente não tem contato. Meu irmão é um caso complicado. O meu irmão Freud deve explicar, assim, é uma coisa mais, eu acho que é uma coisa mais complicada porque envolve, acho que 3 coisas, assim. Primeiro, a personalidade dele, ele é muito mais do lado tradicional, conservador do que eu sou cabeça mais aberta. Ele, primeiro, sofreu essa influência da personalidade dele que foi moldada dentro dos modos da família, do outro lado da família. Depois eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande de assumir as coisas, assim, ele foge às vezes e tal. E outro problema eu acho que é a quebra da imagem que ele tinha do meu pai. Meu pai era o maior herói dele. E o baque foi tão forte que quebrou essa imagem. E aí ele reviu toda a história e começou a ver só o outro lado, em vez de ver o lado da amizade, o lado do companheirismo. Começou a ver o lado das faltas, né? Porque ninguém é perfeito. Teve as faltas, claro. Meu pai foi super ausente a vida inteira. Mas isso não faz dele uma pessoa pior ou melhor e tal. Eu acho que a vida ainda vai nos dar uns tropeços aí e fazer com que possa existir um diálogo e a situação se resolver. Eu torço muito por isso. Isso aí é uma história que eu espero que ainda tenha um outro final, assim. O tempo é o tempo, não tem outra solução, não. Tem um conto ou uma poesia? Não, uma poesia eu escrevi pra minha mãe, porque meu pai escrevia uma crônica. Uma das minhas histórias. Na verdade, não me lembro muito dele quando era bem novo. Vi apenas um vídeo que mostra quando morávamos juntos. Por pouco tempo isso aconteceu. Queria lembrar-me disso, mas eu lembro de outras coisas, tão boas que compensam este fato de não lembrar-me de morarmos no mesmo teto. Minha infância e minha juventude, ele estava sempre ao lado. Mesmo que longe, sempre ao lado. Até que um dia ele veio me comunicar que ia partir. Não ia morrer, mas ele ia para longe. Londres, bem longe. Difícil ir ver ele lá. Difícil viver aqui sem ele nos fins de semana. Com o coração na mão, eu apoiei. Disse que fosse, que eu estaria lhe esperando, mas que ele fosse feliz lá. Passaram alguns anos, a gente se falou como deu, a saudade era imensa, mas ele voltou.
Eu já tinha crescido mais, tantas coisas para lhe contar. Assim que chegou, nos encontramos numa pizzaria. Nos separamos um pouco, não por minha causa nem por causa dele, mas pelas circunstâncias, pela vida. Mas ainda assim eu queria estar mais próximo, sempre quis, desde bebê. Queria estar sob o mesmo teto. Curiosamente, durante uma pesquisa no lugar em que trabalhava, eu teria que ir a Juiz de Fora, a cidade onde ele morava. Era um desafio e ao mesmo tempo uma alegria ir conhecer a casa dele. Não somente dele e do seu companheiro. Agora bebíamos juntos, falavam de tudo, todas as experiências que a gente teve. Ele mudou de novo, alcançando voos mais altos na sua vida. Está mais longe, estava na distância, lá em Brasília, mas estava mais perto no coração. Continuo compartilhando com ele minhas experiências, dúvidas quanto ao futuro, as confusões amorosas que não passam. Nosso amor é algo que supera o fato de alguns meses sem se ver, mas ainda continuo com a mesma vontade de dividir um teto com ele. Sabe quem ele é? Ninguém mais que meu pai. Né? Isso não vale. Qual é o nome da sua irmã, filho? Mia. Mia. E o seu nome, qual é? Gael. Gael. E vocês são o quê? Gagá. É, o Gagá é seu apelido, né? E vocês são o quê? Irmãos. O Gael é o quê da Mia? Irmão. Isso. E a Mia é o quê do Gael? Pizza. Pituca? Irmã. Pical. É, irmã. E nós somos o quê? Nós quatro. O Gael, a Mia, a mamãe e a mami. Uma família. Nununi. Bom, quando eu conheci a Paulinha, eu já estava decidida a ter filho. Ela, né, pouquíssimo tempo de namoro, ela já jogou na minha cara, assim, ó, viu, eu vou ter filho ano que vem. Ah, legal, que bom pra você. Sei lá, se a gente estiver junto, né? Sei lá, acabei de te conhecer, é um pouco engraçado, mas ela soltou e falou, não tô te pressionando, só tô te contando que é o meu projeto pro ano que vem. Legal. E aí eu comecei a pensar nisso, porque a gente começou a ficar muito próximas e foi morar juntas e aí virou uma questão que não existia, ficou muito presente e eu passei a pensar nisso, né? De repente, se não é a hora de eu ter filho mesmo. Então a gente recorreu a um banco de sêmen, a gente pediu doadores brancos, porque a gente queria filhos mais parecidos com a gente, né? No meio do processo, ele me contou que eu poderia amamentar também. E quando ele falou, eu pensei, nossa, seria incrível, porque você criar um vínculo, aproximar, né? Eles mamavam nela primeiro, a gente tinha uma regrinha, eles mamavam o que a gente falava salada nela e o prato principal em mim. Então, eles iam primeiro para ela, porque aí ela pegava um bebê com bastante fome, então era um bebê que sugava bem, o que para ela era importante, porque para ela continuar produzindo, ela precisava desse estímulo. E daí eles mamavam em mim. Isso durou uns 2 meses, mais ou menos. Ela amamentou por uns 2 meses. Tem muitos casos que as pessoas não sabem, elas não entendem e nunca passou pela cabeça delas, então elas não entendem mesmo, elas não registram. Você fala que tem 2 mães, que as pessoas perguntam, né? Ah, são gêmeos, são. A primeira pergunta sempre são gêmeos, são. E eles são filhos de quem? Das 2. Mas quem é a mãe? As 2. Mas quem é a mãe verdadeira? Aí falo as 2. Faz uns 4 meses, ou seja, o Gael tinha 1 ano e meio, estava num parquinho,
nós 4. E o Gael foi ficando chato, queria sair, queria ir embora. Eu falei, vamos passear. Peguei ele na mão e a gente foi andar no quarteirão. Aí ele olhou bem pra mim e falou, papai. Eu falei, não é possível. Ele é muito pequeno. Mas ele é muito esperto, né? Então, eu falei, tá bom, vamos nessa, né? Ele tá pedindo. Aí eu falei, o papai do João, porque o João é o melhor amigo dele, que tem mãe e pai. É a criança que tem pai que ele mais convive. Eu falei, o papai do João, ele mal falava. Papai João. Eu falei, o João tem papai. E o Gael tem papai? Não. O que o Gael tem? Mamãe? Mami. Eu falei, mamãe e mami. Assunto encerrado. Demos mais 15 passos. Papai. Mas é típico dessa idade, você precisa repetir as histórias muitas vezes, né? Mas eu vi que ele acalmou, assim, era um assunto que ele queria conversar mesmo. A Mia é uma mulher bem resolvida, ela fica numa boa, eu saio, ela me dá tchau de longe. E o Gael é um menino carente, apegado, grudado na gente. Os dois em comum, assim, eles são muito doces, amorosos, são muito engraçados, figuras, vivos, os olhos brilham. E o alecrim? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do é o alecrim. Agora bem rapidinho. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Bonitinhos.